Olha só, não dá mais para programar sem usar IA, eu quero te mostrar por quê. Basicamente, a produtividade quando você usa IA para gerar os códigos é absurda, 10, 15, 20 vezes mais produtivo. Coisas que você demoraria horas ou dias, você consegue fazer agora em minutos. Então é muito, muito mais rápido mesmo. E eu quero te mostrar. Eu vou te mostrar com duas ferramentas. Uma delas é o Cursor, que é uma ferramenta para desenvolver aplicações web ou aplicativos também. Dá para fazer utilizando o Cursor. O Cursor, você pode fazer o download do Cursor diretamente aqui pelo Google, né? Dá um Google aí, download Cursor. Fez o download, essa ferramenta ela é um fork do VS Code. Então, se você usa o VS Code, para de usar o VS Code e começa a usar o Cursor. Por quê? O Cursor, ele tem uma área aqui que você consegue pedir para IA gerar os códigos, mas o que é interessante é que ele usa o seu projeto como contexto. Então, ou seja, ele conhece o seu projeto para fazer então as alterações. E o Cursor, ele usa várias IAs. Você pode escolher qual IA você quer utilizar, seja Claude, Codex, GPT e assim por diante. Então você pode escolher qual IA você quer utilizar para que ele gere esses códigos. Ele tem um plano gratuito e o plano pago. No plano gratuito já dá para você se divertir bastante. E o mesmo acontece, por exemplo, na área de aplicativos. Se você vai utilizar o Android Studio para desenvolver aplicativos, ele também tem o modo Agent, que é o agente, e aqui, olha só, apenas usando o prompt, ele vai gerar uma série de arquivos de códigos. Nesse caso, eu criei um projeto do zero, que é esse projeto aqui de finanças pessoais, que você consegue cadastrar entradas, saídas, tem autenticação por e-mail e senha e tudo isso em minutos. Então, realmente é muito mais produtivo você desenvolver aplicativos utilizando IA. Por isso que não tem como. Se você quer programar nos dias atuais, você deve utilizar IA. E eu quero te dar um exemplo. Eu poderia te dar um exemplo aqui em aplicativos, mas eu vou dar um exemplo aqui no Cursor, que eu vou criar um projeto do zero, fazer tudo do zero. E olha só, eu já tenho um projeto configurado aqui no Cursor, ele está vazio, não tem nada, e eu já deixei esse prompt antecipado aqui. Prompt simples, sem muito segredo. Cria um novo projeto com uma página de produtos parecido com a imagem anexo. Eu vou anexar uma imagem aqui, olha só. Eu já tenho essa imagem. Essa imagem, basicamente eu dei um Google, produtos Mercado Livre, localizei aqui uma parte da imagem, tirei um print e eu peguei essa imagem como exemplo para que a IA consiga gerar esses produtos para mim. Então imagina que você recebeu essa demanda, seja de um designer que já te mandou as imagens do que você precisa fazer, ou você já tem uma ideia do que você quer construir, então você consegue fazer isso utilizando IA. E nesse caso, eu quero dar um exemplo muito simples e muito eficaz, que é você pegar uma imagem, passar para a IA e ela vai criar, olha só, uma galeria exatamente com essas imagens aqui. Então aqui eu já tenho essa imagem, que é um grid de produtos, mas você pode utilizar qualquer outra imagem, olha só, já tenho essa imagem aqui, a mesma que eu dei um Google ali e pesquisei, eu vou só arrastar essa imagem para cá, e olha só, aqui eu posso, claro, melhorar muito esse prompt, colocar mais detalhes, falar quais são as tecnologias que eu quero utilizar, mas no caso do cursor tem como você configurar quais tecnologias você já usa, algumas regras do que você quer que ele faça, então, por exemplo, no caso aqui, cada código que é gerado, ele já vai gerando uma documentação, vai colocando informações em cima dos métodos, porque eu já fiz essa configuração diretamente no cursor. Então tem várias configurações que você pode fazer, você pode abrir um arquivo, por exemplo, e pedir para ele fazer uma alteração direta naquele arquivo, por exemplo, mudando a ordem dos produtos ou adicionando mais recursos e assim por diante. Então vou executar aqui e você vai ver que em minutos ele vai gerar essa aplicação, essa galeria. Eu lembro que se eu fosse criar isso aqui lá atrás, quando eu comecei na programação, isso aqui seriam dias para um dev júnior criar toda a parte usando CSS, usando JavaScript, usando HTML. Então, para criar toda essa estrutura, demoraria dias. Então, um dev júnior demoraria dias para fazer isso e agora você pode fazer isso muito rapidamente com IA. Ele pede uma pequena confirmação, ele vai usar alguns recursos aqui, na verdade, para criar o projeto. Então, eu vou só clicar no botão Run, ou eu posso dar um Allow List. Então, dou um Allow List e ele não pergunta mais sobre esses assuntos. Ele vai criar, olha só, todo o meu projeto aqui, gerando essa galeria de produtos. E olha só, é legal porque você vai vendo os códigos sendo gerados e você vai acompanhando aqui no prompt o que ele está fazendo. Enquanto ele vai fazendo, eu quero te convidar para a semana de aplicativos de apps profissionais com IA.
Nessa semana, o objetivo é criar apps, aplicativos com IA. Então você vai ver como criar esses aplicativos e você vai criar aplicativos profissionais 10 vezes mais rápidos utilizando inteligência artificial. É gratuito, são 2 aulas, vão acontecer ao vivo às 20 horas. Só colocar suas informações aqui, quero participar, já participa. Participando, você vai concorrer também a alguns prêmios ao indicar amigos para participar desse evento também. Então você pode convidar alguns amigos, clicando aqui no Quero Participar. Na próxima tela você vai ter um link exclusivo que você pode mandar para os seus amigos e cada link que você mandar para algum amigo e esse amigo participar desse evento, fizer a inscrição aqui no evento, você já ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Então faz sua inscrição, clique em Quero Participar, pegue esse link, manda para alguns amigos e eu tenho certeza que eles vão participar, vão te agradecer de participar desse evento que é gratuito sobre um assunto bem importante que é inteligência artificial. São 2 dias de evento, que vai começar no dia 27 de abril, segunda-feira, às 20 horas. Na primeira aula, você vai aprender as melhores IAs para criar aplicativos. Claude, que está muito em alta, Gemini, Cursor, Lovable. Eu vou explicar como cada uma delas funciona e onde você pode utilizar cada uma delas para criar aplicativos. Se você estava de olho nessas IAs, então participa desse evento. E na aula 2, 28 de abril, às 20 horas, você vai ver como criar aplicativos 10 vezes mais rápidos com IA. Nós vamos criar um aplicativo com autenticação, com banco de dados, você vai ver que é possível adicionar entradas, saídas, ele vai mostrando o saldo, então é bem legal esse aplicativo e nós vamos construir em minutos, mais rápido do que passar um cafezinho. E olha só, voltando aqui, eu vou clicar no Run mais uma vez. Então, basicamente, ele só pede algumas confirmações, porque algumas coisas a IA precisa para poder gerar aqui os nossos códigos. Vou clicar no Run mais uma vez, então ele vai pedindo algumas confirmações, mas basicamente eu vou só orquestrar aqui o que a IA vai fazer. E um ponto importante de quando você está desenvolvendo aplicações com IA é que é importante você conhecer, claro, as melhores IAs, como escrever bons prompts, porque muitas vezes você pode acabar gastando muitos tokens se você não sabe escrever bons prompts. Então, focado aqui em aplicativos, eu vou te mostrar como criar aplicativos profissionais. E o que é interessante é que esse site que você está vendo também foi gerado utilizando IA. Essas imagens também foram geradas utilizando IA. Então, esse site que você vai fazer sua inscrição, todo o sistema que você vai utilizar aqui para poder fazer indicação de colegas e ao indicar alguém, você vai ganhar cupons que vão aumentar suas chances de ganhar prêmios lá no dia do evento. Então, olha só, tá finalizando aqui, quase finalizando. É claro que aqui no Cursor, ele tem alguns modos aqui. Eu tenho esse panel que nós podemos exibir aqui o painel principal. Eu tenho Toggle Agents, você pode exibir aqui novamente. E aqui em cima de Toggle Panel, eu consigo, olha só, exibir aqui embaixo o painel que é o terminal. Então, posso esconder esse terminal. Eu vou precisar do terminal para fazer a execução. Então, ele está terminando de gerar, na verdade, ele já terminou de gerar e ele mostra como rodar a aplicação. Se eu escrever aqui, eu posso pedir para ele rodar a aplicação também. Então, não vou gerar tokens com isso, vou simplesmente copiar, exibo aqui o painel, colo, pressiono o Enter e ele vai então fazer a execução. Mas você pode fazer a execução realmente só utilizando a própria IA. Então vou abrir aqui o nosso projeto final e olha só, enquanto eu estava falando sobre a semana de aplicativos 10x, ele já criou essa área de produtos. Então colocou aqui algumas imagens, claro que eu poderia depois trocar as imagens, mas isso aqui, olha só, é muito interessante porque eu demoraria horas para fazer isso aqui e com IA é muito mais rápido. Seja no desenvolvimento web, utilizando, por exemplo, Cursor, que é mais utilizado aí para desenvolvimento web, seja utilizando o Gemini aqui dentro do Android Studio ou até utilizando o Cloud, não importa a área, seja desenvolvimento web, seja desenvolvimento de aplicativos, é importante você conhecer e aprender a trabalhar com IA e com isso você vai desenvolver aplicações 10 vezes mais rápido. Então, atualmente, você deve aprender a trabalhar com IA, porque você vai ter muito mais produtividade. Então, não tem escapatória. Utilizar IA atualmente é uma estratégia muito boa. Por quê? Porque o seu colega, você conseguiu uma vaga, o seu colega do lado vai utilizar IA. Quando chega uma tarefa para ele desenvolver essa tarefa, ele vai desenvolver muito mais rápido, ele vai ser muito mais produtivo porque ele está utilizando IA.
É claro que você ter conhecimentos bases de programação são importantes, são interessantes, porque entender sobre banco de dados, sobre API, sobre arquitetura, testes, vão te ajudar a orquestrar melhor os agentes de IA para fazer as aplicações do jeito que você precisa. Eu vou falar de tudo isso, quais são as IAs que você vai usar como programador, que você vai usar para desenvolver, por exemplo, um SaaS, quais são as melhores IAs para você criar aplicações. Vou dar exemplos, vou mostrar cada uma delas, então te vejo no evento. E para fazer a inscrição no evento, vou deixar o link aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que vai gostar de ver esse vídeo também. Então te vejo no nosso próximo vídeo.